Vocês estão felizes com Jesus, meus queridos? Como é que está sendo esse começo de ano? Como é que está o seu coração nesse começo de ano? Eu queria conversar um pouco com vocês nessa noite. Queria que você abrisse Colossenses 2. Nós vamos ler a partir do versículo 6. Colossenses 2. Colossenses 2, 6 diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam não nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude divina, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos pelo privilégio que é, Senhor. Como a Ana falou, não estamos aqui para receber, Senhor, nós estamos aqui para dar, Senhor. Para dar não o nosso dinheiro, mas o nosso coração, Senhor. Para dar o que nós temos de melhor, Senhor, da honra e a glória, Senhor. Como nós cantamos, tudo é para Ti, Senhor. Isso quer dizer que o nosso trabalho, que o nosso casamento, que a criação dos nossos filhos é para Ti, Senhor. Em nome de Jesus, fala aos nossos corações, Pai. Em nome de Jesus, que eu seja claro na mensagem do que o Senhor colocou aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos? Para quem estava aqui nas primícias, vai lembrar que eu li exatamente esse versículo, o 6 e o 7, para falar sobre fé radical, para falar sobre raiz, porque radical vem de raiz. E hoje eu vim falar sobre plenitude. É algo que o Senhor tem falado ao meu coração. Até conversei com o pastor Lore. O Lore falou: cara, Deus tem falado isso comigo também, sobre encontrar a plenitude no Senhor, encontrar prazer, encontrar deleite, encontrar realmente um lugar de prazer, não pelo que Ele faz, não porque Ele nos dá, mas por quem Ele é. Porque Cristo é o melhor que Deus pode nos dar, amém, meu querido? E a palavra plenitude eu achei sensacional, e até eu comecei a escrever a mensagem, e eu fui corrigir, colocar lá no corretor que não estava escrito errado, e ele entendeu que aquele era o certo. Então, plenitude vem do latim, e que fica muito mais fácil de entender, da palavra plenitudo. Aí tudo que eu escrevia na pregação aqui, plenitude, ele trocava por plenitudo. Falei, fica mais fácil ainda. Então, plenitude vem do latim plenitudo, que significa estado de estar cheio, o que é inteiro, completo, total. Então Paulo, quando ele está falando que nós recebemos a plenitude de Cristo Jesus, ele está dizendo: agora vocês foram completamente preenchidos pela vida e a natureza de Deus. É um estado de total satisfação, abundância e realização de Cristo. Ou seja, agora nós somos plenos em Cristo Jesus, porque Ele preencheu tudo. E mais do que preencher tudo, agora nós temos a natureza divina dentro de nós. É que eu sempre brinco: o maior poder do universo, mais poderoso que bomba atômica, está dentro de nós, que é o próprio Deus como Espírito Santo. E se nós recebemos a plenitude de Deus, não quer dizer só que Ele é suficiente, agora nós estamos cheios de Deus. Não, quer dizer que agora Ele está acima de todas as coisas. Agora Ele é o primeiro, o que nós cantamos, do que Ele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Eu gosto quando Jeremias, ele se queixa. Na verdade, se você ler ali Jeremias 20, ele tem o trecho que fala assim, as queixas de Jeremias. Eu acho sensacional, porque ele fala assim: Senhor, eu fui enganado. Irmãos, todos nós que temos chamado pastoral, nós somos enganados. A gente acha que vai ser bonito, que vai ser glorioso. Aí Jeremias fala assim: toda vez que eu abro a boca, é para falar que o Senhor está irado, é para criar afronta. Ele fala assim: tu me enganaste, eu fui enganado. Foste mais forte que eu e prevaleceste.
Sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. Sempre que falo é para gritar que há violência e destruição. Jeremias queria um ministério abençoado. Ele queria pregar sobre prosperidade. Ele queria pregar sobre carro novo. E o Senhor fala assim, não, você vai pregar sobre violência e destruição, a ira do Senhor. Aí ele vem se queixar e fala, Senhor, o golpe está aí, né? A gente cai porque é besta. Senhor, eu fui enganado. Mas daí ele continua, mas se eu penso em não falar mais do Senhor, um fogo arde em meu coração, eu sinto fogo nos meus ossos e eu não consigo conter. Ou seja, o que Jeremias estava falando assim, Senhor, eu fui enganado, mas a tua vontade prevalece, porque eu estou cheio do Senhor, a ponto de que eu tenho que fazer, a ponto de que eu tenho que realmente fazer o que o Senhor está mandando, por mais que eu seja ridicularizado, por mais que eu seja humilhado, por mais que não seja como eu, na natureza humana, quero. Toda vez que eu abro a minha boca, um fogo arde em meu coração e eu não consigo conter. E por que Jeremias está falando nisso? Porque Jeremias era cheio do Senhor e o Senhor prevalecia nele. Porque quando ele encontra a plenitude, o Senhor prevalece nele. Amém, meu querido? Quanto mais de Cristo somos preenchidos, mais parecido com Ele nós ficamos. Se nós encontramos em Jesus a nossa plenitude, nós estamos falando, Senhor, eu estou me enchendo de Ti. E a partir desse convite, a partir desse momento, a nossa vida tem que começar a refletir a vida de Cristo. Amém, querido? Significa que recebemos plenitude. O Espírito Santo começa a nos mudar e nos transformar em quem devemos ser. Amém, querido? Tem uma música que o Benjamin gosta de ouvir, que é um rap que fala que vem como está. E essa mensagem é totalmente verdadeira, né? Nós temos que vir a Cristo como está. Só que não podemos permanecer como nós estamos. Esse papo romântico, Deus me ama como eu sou, não, querido. Deus tem um amor doutrinal, eu já falei isso aqui, é um amor doutrinal, Ele vai te amar para que você seja quem o Senhor quer que você seja. Ele vai te podar, Ele vai te ensinar, Ele vai trabalhar no seu coração por amor. Eu sempre falei que o Senhor sempre foi muito rígido comigo. Muitas coisas permissivas, muitas coisas que não são pecados, o Senhor não deixava nem eu fazer. Aí você fala, mas pastor, como é que você sente? Eu me sinto muito amado. Quanto mais repreendido eu sou, mais amado eu me sinto, porque o Senhor se preocupa comigo. O Senhor se preocupa com você. Então, se você se sentir repreendido essa noite, querido, levante a mão e dê um glória a Deus, porque o Senhor está falando, filho, isso não me agrada. Vamos por esse caminho, vamos por esse lado. Vamos seguir isso daqui, porque nós temos que mudar, amém, querido? E a primeira coisa que a plenitude de Cristo gera em nós é santidade. Nós adoramos, nós cantamos que Deus é santo, e se Ele está em nós, nós devemos ser santos, amém? Gálatas, não precisa abrir, Gálatas 5:24 diz assim, os que pertencem a Cristo Jesus foram crucificados com a carne, com as suas paixões e os seus desejos. Colossenses 3:5 diz assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância e o que é idolatria. Ou seja, assim façam tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Ou seja, nós trocamos a nossa natureza terrena pela natureza do Senhor, pela plenitude. Nós só vamos, a única maneira de se vencer o pecado é encontrando a plenitude dele, querido. Essa nossa carne, o nosso corpo, nós sempre teremos desejos, querido. Sempre teremos desejo carnal, a nossa carne sempre vai querer. A Bíblia fala que o coração, o pastor Rafa sempre fala isso, o coração tem uma doença incurável. Esse papo, eu falava muito para os adolescentes isso, esse papo de seguir teu coração é tão bonito, mas é tão herege. Porque enganoso é o coração do homem. Então nós fazemos tudo pela nossa vontade.
tudo pelo nosso desejo. É claro que se eu for seguir o meu coração, eu vou estar no centro. Mas nós estamos falando aqui que nós recebemos uma plenitude em Cristo Jesus, ou seja, agora não sou mais eu, mas Cristo vive em mim. Agora não é mais a natureza humana que está enchendo esse corpo, mas é a natureza divina, a natureza de Cristo que preenche o nosso corpo, preenche o nosso coração, preenche as nossas atitudes. Então a única maneira de vencer o pecado é sendo cheio dele. Eu falei nas primícias que eu fiz um voto com o Senhor e eu casei virgem. Eu sempre falo que o segredo de ter casado virgem é bem simples. Eu não me dei oportunidade. Porque se eu tivesse me dado oportunidade, eu tinha feito sexo. Não é santidade. Nossa, o pastor venceu. Não, irmãos. Eu não sou bobo. Eu descobri, olha que descoberta sensacional. Eu descobri que se eu ficasse sozinho no quarto com a minha esposa, que era minha namorada na época, eu ia ir para o mau caminho. Olha que descoberta sensacional, jovem. Grave isso. Você não precisa descobrir, eu já descobri para você. Então, eu venci o pecado não dando brecha. Eu não vou brincar. Às vezes a gente flerta demais com o pecado e não quer cair. Eu gosto da posição de José. José vê a mulher de Potifar. Mulher de Potifar? Mulher de Potifar, né? José vê a mulher de Potifar. Irmãos, Potifar tinha dinheiro. Ela só usava jequiti. A mulher não devia ser feia não, irmãos. Não devia fazer nada em casa. Tinha todo mundo para fazer, para servir. Sabe, esposa troféu. Tentei ser marido troféu, mas minha esposa insiste que eu preciso trabalhar. Então ela era esposa troféu, aquela esposa bonita, que se cuida. E ela chega para José, um jovem, e ela fala que José é atraente, tenta agarrar ele, e esse homem corre. Literalmente, ele corre. E essa é uma solução maravilhosa. Correr. Fuja do pecado. Corra das vontades da sua carne. Porque se Cristo está em nós, nós somos cristãos. Aqui nós somos cristãos, né? Essa é uma igreja cristã. A palavra cristã significa pequeno Cristo, ou seja, nós temos que ser um reflexo dele. Nós temos que ser uma imitação dele, nós temos que ser uma cópia de Jesus. E a primeira mudança é que a plenitude de Cristo, quanto mais nós encontramos plenitude nele, mais nós somos santificados. Porque nós entendemos que ele é suficiente. Ah, mas pastor, vai chegar um dia que eu não vou lutar mais contra o pecado? Vai sim, quando nós morremos. Aí literalmente essa carne morre, aí nós não temos mais vontade da carne. Mas até esse dia chegar, querido, nós vamos lutar. Mas sendo cheio de Cristo Jesus, nós vamos vencer, amém? A segunda mudança, que é a plenitude de Cristo, ou seja, quando estamos cheios de Jesus, nós temos que refletir, é amor. Se Deus é amor, nós somos uma demonstração do amor. 1 João 4 diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirma, eu amo a Deus, mas odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu esse mandamento: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Ou seja, querido, a sua marca tem que ser o amor. Em que sentido? Eu tenho que ser amoroso, né? Que nem eu sou assim, eu gosto de abraçar, eu gosto de beijar, eu gosto de tocar. Eu sou assim. Essa é a minha maneira de demonstrar o amor. Mas você tem que ser um reflexo de Cristo Jesus. Sabe, hoje a gente vê um mundo que não conhece o amor. Claro que não, porque o amor é Deus. Deus é amor, amém? E o mundo não conhece, então nós vivemos um mundo carente. Nós vivemos um mundo que gira em torno do próprio umbigo. E quando eles veem faíscas de amor, um pouquinho de amor se apega nisso. Por isso que nós vemos jovens em relacionamentos abusivos, porque eles viram ali uma esperança de amor, uma faísca de amor, algo que eles acham que é amor. E daí eles
aceitam ser humilhados pelo namorado ou pela namorada, aceitam ser realmente abusados, né, psicologicamente, mentalmente, até fisicamente, porque eles querem aquilo. E nós temos dentro de nós a fonte do amor, querido. Se Deus é amor e Ele habita em nós, o que nós temos que ser? Nós temos que ser uma bomba de amor nesse mundo. Eu lembro que uma vez numa empresa, uma moça chegou e falou assim: viu, você é assim mesmo? Eu falei: como assim? Ela falou: não, você está sempre querendo ajudar, você está sempre de boa, você é super amoroso com todo mundo. Eu falei: sim, eu amo as pessoas não por quem elas são, mas por quem eu sou. Você acha que todo mundo merece nosso amor, querido? Claro que não, mas deixa eu falar, eu também não mereço o amor de Cristo, você também não, mas Ele nos amou primeiro. Então, se Ele nos amou primeiro, e nós temos essa plenitude, essa convicção de eu não sou merecedor do amor de Cristo, mas Ele me amou, nós vamos amar todas as pessoas. Nós vamos amar aquela pessoa do trabalho. Eu lembro que eu entrei na última empresa que eu trabalhei, e nos primeiros 15 dias as pessoas começaram a me procurar. 15 dias que eu estava na empresa, foi um recorde. As pessoas começaram a me procurar para falar da vida pessoal, para falar dos problemas. E acho que uns dias depois todos os funcionários passaram por psicóloga, né? A empresa contratou uma psicóloga e todos os funcionários passaram. E daí a psicóloga falou assim, ela conversou 5 minutos comigo, ela falou assim: você já é o paizão dessa empresa? Eu falei: como assim? Ela falou: as pessoas já estão te procurando? Eu falei: já. Ela falou: esse é seu perfil. As pessoas vão te procurar, as pessoas confiam em você. Irmãos, foi 5 minutos de conversa com ela e ela entendeu isso. Mas por quê, querido? Por causa do meu jeito? Não, por causa do Cristo que eu carrego. Porque eu fui transformado, nós fomos transformados por esse amor, querido. Então nós temos sim que se importar com as pessoas. Seja na sua faculdade, seja no trabalho. Nem vou falar da casa porque ali é o mínimo básico. Mas no seu trabalho, né, às vezes discernir ali que aquela pessoa não está bem, mas você fala: não é problema não. É problema seu sim, querido. É problema seu. Porque Cristo colocou você ali. E você tem a solução. Nós vivemos num mundo carente e nós temos a fonte do amor. O que nós vamos fazer com isso, querido? Então, quando nós somos cheios de Cristo, quando nós vivemos na plenitude dele, nós nos tornamos mais amorosos com o próximo, com compaixão. Eu gosto dessa palavra, compaixão. Sabe? Jesus teve compaixão quando ele viu o velório da viúva. Ele teve compaixão. Compaixão é se colocar no lugar. Compaixão, eu como pastor eu aprendi, né? Muitas vezes até falei no Redenção, né? Até falei no Primícias, né? Quando as pessoas tentar entender, a pessoa te trata mal, poxa, o problema não é você. Tenta entender por que a pessoa fez isso. Então, por amor a gente consegue, não, peraí, fulano, eu brinco que eu sou o tipo de pastor que se o japa sentar na terceira fileira, eu vou chamar ele e falar: o que está acontecendo? Você senta na primeira. Você está desviando? Porque eu sei que ele senta ali na primeira e ele gosta de sentar ali, daí eu falo: cara, o que está acontecendo? Você não está dentro do seu normal. Mas esse é o meu coração pastoral e não quer dizer que é o único. Mas você tem que se importar sim, de alguma maneira. Você tem que realmente demonstrar que Deus é amor. Será que as pessoas, quando olham para nós, elas acreditam no Deus que é amor que nós servimos? Será que a nossa representatividade de Deus tem sido amor? A plenitude de Cristo te coloca em lugares.
Salmos 28:7 diz assim: o Senhor é minha força e o meu escudo, nele meu coração confia e fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer e o meu canto louvarei. O Salmo de Davi, ele, sem a plenitude de Deus, ele nunca chegaria a ser rei. Davi não era de uma família nobre, pelo contrário, acreditam até que ele era alguns teólogos acreditam que ele era um filho bastardo, por isso que quando Samuel chama ali para a mesa, ele não está na mesa. E eu acho maravilhoso, porque naquele dia o Senhor fala: não, ninguém come sem esse rapazinho na casa. Nós vamos honrar esse rapazinho. Mas ele não era nobre, ele não tinha descendência de rei, ele não tinha sangue azul, ele não tinha estudo, ele não era indicado. Rei Saul foi escolhido porque a Bíblia fala que ele era o mais alto do que todos ali. Então, muito provavelmente, Saul era tipo eu, grande, forte, bonito. Fala amém, irmãos. Aí, quando Samuel vai lá ungir um novo rei, ele fica olhando os irmãos de Davi, os filhos de Jessé. E é claro que ele imaginava: ó, Saul, a gente tem que colocar um cara no mesmo naipe, né? Um cara bombado, um cara de academia, um cara forte para botar terror. Mas Davi não tinha porte físico para ser rei, nem grande guerreiro. Mas daí o povo canta que Saul matou 1000 e Davi matou milhares. Por quê, querido? Porque Cristo habitava. Porque quando os irmãos estavam lá na academia, e não estou falando que a academia é errado, pelo contrário, Davi estava com a harpa, estava adorando ao Senhor. Davi estava escrevendo canções. Enquanto os irmãos treinavam, enquanto os irmãos se fortaleciam, Davi entrava num profundo do Senhor. Aí, diante desse profundo, quando vinha leão e urso, ele rasgava com a mão. Esse menino. Então ele não era indicado para ser rei, ele não era capacitado, ele não tinha um porte físico que amedrontasse, que criasse respeito. Ele não era estudado, mas ele era cheio do Senhor. Mas ele era cheio do Espírito Santo. Mas ele era alguém que quando tocava, querido, isso é maravilhoso, quando ele tocava, os demônios fugiam. E 1 Coríntios 1:26 diz assim: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, pouco eram poderosos, pouco eram nobres de nascimento, mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. Escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, o que é nada, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Ou seja, nós também não viemos de família nobre, não temos sangue azul. Se eu perguntar aqui, ninguém é filho de rei, até porque a monarquia no Brasil já acabou faz tempo, né? Mas mesmo assim, nós somos filhos e filhas de um rei. Nós somos filhos e filhas, nós podemos entrar na sala do trono. Sabe, o cetro de justiça, que na época Esther tinha que esperar. Você não podia entrar na sala do rei sem que ele estendesse o cetro. Era um abuso, né? Então ela espera o rei Assuero estender o cetro. Esse cetro, para que nós possamos entrar e conversar com o rei, está sempre estendido. Mesmo nós não sendo de sangue nobre, mesmo nós não sendo estudado para ser rei, para ser príncipe e princesa, como diz o Léo e a Elô, nós não estudamos para isso, nós não somos capacitados para isso, mas o Senhor nos chama de filho e filha. Romanos 5 fala que nós éramos inimigos de Deus, mas agora nós somos filhos. Por quê? Porque a plenitude de Cristo entrou em nós e isso nos leva a lugares. Eu falei de Davi, porque ele foi rei por causa da plenitude de Deus nele, por causa de coração. E o Senhor vai te levar para lugares que precisam. Eu falei para
Eu acho que eu falei nas primícias mesmo. Trabalhei em empresa que o dono da empresa era cristão e a gente sentava e orava 1 hora todo dia, era maravilhoso. Mas trabalhei em empresas que ninguém era cristão e era mais maravilhoso ainda, porque era um campo, era uma oportunidade de eu falar de Jesus, era uma oportunidade de realmente eu mostrar o caminho, mostrar quem era o Cristo que eu servia. Então, a plenitude de Cristo vai te levar em lugares que talvez você não mereça, mas Cristo nos capacita. E esses lugares, eu estou falando da sua empresa, eu estou falando da empresa que você trabalha, da sua empresa. Talvez por causa da faculdade, talvez por causa da escola, o Senhor vai te levar a lugares que Ele tem propósito, querido. Lugares que você vai olhar e vai falar, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? E daí nós temos que ter sabedoria. Nós temos que ter sabedoria para lidar. Mas o Senhor vai te levar, a presença do Senhor dentro de nós vai te levar em lugares, querido. E você tem que estar atento ao propósito desse lugar. Porque se você acha que você está ali num cargo na empresa, que você trabalha nessa empresa só para ganhar dinheiro, querido. Deixa eu falar um negócio para você, deixa eu contar um segredo para você. Você está ali para ganhar as pessoas para Cristo. Esse é o propósito, querido. Não pense que é outra coisa, não. Ah, não, eu estou naquela empresa porque ela paga bem. Não, você está naquela empresa porque se você é cheio de Cristo, se você um dia falou, Senhor, minha vida é tua, você está naquela empresa porque tem pessoas ali que precisam de você, que precisam do Cristo que você serve, que precisam ver, pessoas que talvez, eu amo célula por causa disso, pessoas que talvez nunca vão entrar numa igreja, mas vão conversar com você. Nós temos que fazer essa diferença, querido, e entender que onde nós estamos é porque o Senhor nos capacitou, e esse é o próximo ponto. A plenitude do Senhor te capacitará. Êxodo 33:11 diz assim: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Querido, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Moisés estava lá, entrava na tenda, puxava uma cadeira, fazia um café e estava ali conversando com o Senhor. Josué ficava do lado de fora. Eu acho que na cabeça falava assim, Senhor, quando o Senhor quiser chamar eu para o café, eu também estou aí. Né? Porque Moisés, ele era da tribo de Levi. Quando Moisés morre, automaticamente, pela lei, pela regra, alguém descendente dele e da tribo de Levi deveria substituí-lo. Mas a paixão de Josué, que não se afastava da tenda, porque a tenda representava a presença do Senhor, ele não saía dali de perto, fez com que ele entrasse naquele lugar. Ele era da tribo de Efraim. Então Josué, por causa da sua paixão, entrou naquele lugar e o Senhor capacitou. O Senhor capacitou ele para mudar a liderança. É sensacional e muito nítido a liderança de Moisés e de Josué. Moisés, a turma falava assim, vá lá, vai falar com Deus, falava para Moisés. A gente vai ficar aqui. Aí Moisés ia, e Moisés voltava. Deus falou isso. Aí Moisés ia, e Moisés voltava. Aí Josué assume, querido, ele fala assim, não sei vocês, mas eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor. Ele tira uma muleta ali daquele povo e fala assim, agora é com vocês. A pandemia fez isso, querido. A pandemia fechou a igreja. Agora Moisés não tinha mais. Agora, para aprender da palavra do Senhor, era você na sua casa. O mesmo Deus que está aqui enquanto nós adoramos, enquanto o louvor toca, estava na sua casa. E às vezes eu recebia reclamações, pastor, porque em casa eu não consigo. Eu falava, irmão, será que você não está
adorando o culto e não o Senhor, porque o Deus que está no culto está na sua casa também. E Josué traz com muita sabedoria, ele muda ali a cabeça do povo e fala, viu, eu não sei vocês, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O pastor Lori pregou, acho que nas primícias no começo do ano, né, 2025, ele falou sobre sabedoria para governar, e ele falou sobre José. E é isso que nós precisamos, ou que nós devemos receber sendo pleno do Senhor, querido. Sabedoria. Uma sabedoria divina. Porque hoje está muito difícil, querido. Hoje está difícil para você criar seus filhos. O meu filho, graças a Deus, estuda num colégio particular, um colégio cristão. Né? Então, tem algumas coisas que a gente não se preocupa. Mas eu lembro que o Rodrigo e a Déia, eu lembro que o Rodrigo falou para mim, há uns anos atrás, falou que a diretora reuniu os pais e falou assim, ó, agora o uniforme vai ser misto. Não tem mais um uniforme para menina e um uniforme para menino. Porque é tudo igual. Ele levantou, ele falou, viu, não é tudo igual não. Os meus meninos são meninos. Só que a partir desse momento que ele teve essa coragem de se levantar, os outros pais falam assim, não, é verdade. A gente também não concorda. Então, às vezes, falta coragem de todo mundo para a gente aceitar algumas coisas, e Deus escolheu você para se levantar. E Ele vai dar sabedoria para nós criarmos os nossos filhos. Sabedoria para nós lidarmos com as dificuldades do nosso casamento. Sabedoria para nós lidarmos com coisas do trabalho. Sabe, querido, uma das coisas que eu mais fui impactado quando eu entrei nessa igreja foi a sabedoria que o pastor Rafael tinha para lidar com as pessoas ou com a igreja. Até hoje eu acho sensacional, eu acho incrível, porque, querido, pregar é a parte fácil do pastoreio, é a parte mais tranquila. Mas lidar com os desafios, com as dificuldades dos seres humanos. Eu falei agora sim, no Redenção, eu falei isso. Um homem me procurou no final de um culto, há muitos anos atrás, falou, pastor, o senhor tem que falar com a minha esposa. Nosso casamento não está bem. Aí ele fez a esposa dele me ligar para mim e ela fala, pastor, esse homem que quer conversar, sexta-feira, ele vestia minha roupa e ele virava minha amiga. E ele ficava vestido de mulher, marido dela, na sexta, no sábado e no domingo. Aí na segunda-feira ele voltava a ser um homem normal e era meu marido. Aí eu pergunto para vocês, o que eu falo para uma mulher dessa? Porque quando eu falo que pregar é a parte fácil, é diante dessas possibilidades, desses problemas, querido, que nós temos que pedir sabedoria e discernimento para circuncidar um coração, para dar ali uma restauração no casamento, uma restauração na identidade do homem. Então, não só nós pastores, mas você como cristão, você vai ter desafios sim, na sua casa. Você vai ter desafio no seu emprego, de ética, de responsabilidade, de caráter. Porque você é o pequeno Cristo, querido. Tem que ser uma representação de Jesus. E essa sabedoria não vem de você. Essa sabedoria vem dos céus. É esse tipo de sabedoria para problemas complexos assim que o Senhor nos capacita. E essa sabedoria, queridos, José teve uma sabedoria além da sabedoria humana. Né? O faraó governava, mas quem mandava de verdade era José.
E tudo isso por quê? Porque ele encontrou a plenitude em Cristo Jesus, ele encontrou a plenitude em Deus, não era pela capacitação dele. José também não era, ele era um sonhador, eu amo isso, ele era um sonhador, ele não era capacitado para o cargo que ele foi, e ele era tão capacitado que, antes de morrer, quando ele abençoa os filhos dele, ele já fala: olha, vão escravizar vocês. Essa sabedoria de José não estava ali só para o tempo dele, estava para o futuro. Ele avisa, ele fala: olha, um dia esse povo vai ser numeroso e o faraó vai se levantar. Sabe por quê, querido? Porque a sabedoria veio do Senhor, e daí não é sobre o presente, é sobre todo. A plenitude de Cristo gera gratidão. Paulo escreve assim para Filipenses: não estou dizendo porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me em toda qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em todas as situações, seja bem alimentado ou seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Querido, gratidão gera alegria, e ingratidão gera tristeza. Paulo escreve carta de Filipenses, a carta da alegria, estando preso, sem futuro. Ele não sabia se ele ia ser morto, ele não sabia qual era o futuro dele, mas ele escreve assim: gente, se alegre em Cristo Jesus. Imagina a igreja recebendo a carta aquela vez. Gente, chegou uma carta de Paulo aqui, ó. Eu vou ler para vocês. Ele fala assim, começa assim: alegre-se, repito, alegre-se no Senhor. Aí o irmão já cutuca o outro e fala assim: esse não é o Paulo que está preso? Que muito provavelmente vai morrer ali? Os caras falam: é. Sabe por quê, querido? Porque a gratidão dele no Senhor não era pelo que o Senhor estava fazendo, mas por quem ele era para Paulo. É sensacional a história de Paulo, querido. É sensacional, e entendo o que eu vou falar, mas o humor de Deus. Porque Faraó fala assim: não, tem uma promessa de que vai vir um rei aqui, ó, então vão matar todas as crianças. Deus fala: então você vai criar ela para mim. E coloca Moisés lá. Para Deus criar. E daí para Paulo também: você vai perseguir, então agora você vai perseguir os cristãos, então agora vão perseguir você também. Você vai ser perseguido por amor a mim. Mas Paulo entendeu que a gratidão dele vinha não da circunstância, mas do quem Cristo era, tudo que Cristo fez. Querido, é muito importante, presta atenção, tenha cuidado. Hoje com o Instagram a gente compara a nossa vida. Hoje a gente vê ali uma foto, uma família, né? O pastor Batelli brincou, né? A família Margarina, a família Doriana, falava na nossa época, aquela família perfeita. A mulher já acorda maquiada, né? Eu sei que não é só no comercial, vocês também acordam assim, bonita, elegante, o cabelo alisado, cabelo penteado, né? E daí a gente olha no Instagram. Eu lembro que uma amiga falou assim: gente, ela escreveu bem assim: gente, eu não vou postar foto sem make não, quer ver o feia, vem pessoalmente, do Instagram é só foto bonita. E a verdade é essa. Quem que vai postar tendo uma treta com o chefe aqui, e vai postar no Instagram? Aí quando nós vimos aquela perfeição que é um momento e não uma vida, a gente se compara. E a comparação, querido, ou vai gerar dois sentimentos ruins: ou você vai se sentir inferior, ou você vai se sentir superior. Dois sentimentos ruins, dois sentimentos que não vão fazer bem para o seu coração. E quando nós comparamos a nossa família, a gente, né, falando de família, mas pode ser o emprego, pode ser o carro, pode ser qualquer coisa que você vê e você fala: poxa, a minha também podia ser assim. Eu podia ter um carro desse. Olha, eu podia ter
filhos comportados assim, né? Eu podia ter isso. Você está falando assim, olha, Senhor, o Senhor podia ter feito mais. As nossas reclamações e ingratidão ao Senhor, é como se nós estivéssemos falando, Senhor, queridos, perdão pela palavra, mas é isso, quão incompetente o Senhor é. Olha que forte isso. Porque o Senhor não fez nem o suficiente para mim, não fez nem o que eu queria. E uma das dicas para que nós possamos aprender a ser grato é: aprenda a contemplar. Eu já falei isso há um tempo atrás, mas aprenda a contemplar, querido. Sabe o que é contemplar? É parar. Para e olha. Para e olha sua família. Para e olha o que está fazendo. Comece a olhar por outro ângulo. Sabe, sexta-feira agora nós estava em uma chamada de vídeo com Humberto Caana para falar sobre a Confra de Verão. Aliás, se inscreva porque tem poucas vagas mesmo, não é marketing. E daí daqui a pouco eu vejo o Benjamin indo tomar banho. Era 7 horas. Eu falei para eles, né? Falei, gente, eu tô achando que meu filho vai para o manifesto. Querido, tava aquele tempinho assim, e chove. Eu falei, não, vamos procurar um filme Netflix, vamos fazer uma pipoca, né? Aí, por causa do Pedro, que está lá do lado dele, né? Ele falou, pai, o Pedro está falando o dia inteiro para mim, vamos no manifesto, vamos no manifesto. Aí ele foi tomar banho e veio no manifesto. Só que ele não veio sozinho, né, irmãos? Aí eu falei para minha esposa, falei, amor, eu vou também. Né? Eu moro em Votorantim, dá 12 quilômetros. Trazer, voltar, é muito trabalho. Eu vou também. E Deus é bom, querido. Até falei para o Pedro no final do culto. Um rapaz que desde a pandemia se afastou do Senhor. Diz que ele passou na frente e falou, Deus, se a igreja estiver aberta, eu entro. E ele entrou e ele me abraçou e ele começou a chorar. Afastado desde a pandemia, 6 anos. E começou a chorar no meu colo. E ele falou, Mateusão, como eu precisava desse seu abraço. E daí o Senhor ministrou o coração aqui, aí eu sentei com ele no final do culto, a gente conversou. Ele abriu para onde a vida dele foi, sem ele estar frequentando a igreja. E era um casal firmeza, um casal que me ensinava sobre honra, um casal que investia em pessoas. Um casal que tinha um coração doador. Eu lembro que uma vez o pastor da igreja que nós éramos bateu o carro. Ele montou um grupo, falou, gente, nós como membros da igreja, nós temos que honrar o nosso pastor. Vamos arrumar o carro dele? Olha que coração. E de repente na pandemia ele some e nunca mais volta. E ali ele abriu o coração. Peguei de novo o telefone dele, conversamos com ele. Falei, cara, você está morando aqui perto, vamos se alinhar. Tudo isso por quê? Porque em vez de ficar em casa, com aquela chuvinha, assistindo um filminho, eu vim trazer o meu filho para o manifesto. Aí se você não parar para contemplar, você fala, não, mas, nossa. E meu pai pegava muito no pé. Meu pai não era de igreja, mas ele falava assim, filho, eu já não vou na igreja, e eu vou atrapalhar de você. Então meu pai sempre fazia questão de levar eu para a igreja. Então parar para contemplar e ver o que Deus está fazendo na sua casa. Parar para contemplar o que Deus está fazendo na nossa vida, na nossa casa, nos nossos filhos. Eu tenho certeza que quando você parar e olhar o que Deus está fazendo na sua casa, seu coração vai se encher de gratidão. Você vai falar, poxa, olha como é que nós estávamos, olha como nós chegamos aqui, né? Olha como nós chegamos aqui. Olha como Deus tem feito uma obra.
Sabe, querido, nós temos que aprender a nos deleitar quando nós entendemos o que o Senhor está fazendo em nós, na nossa casa, na nossa família. Isso gera alegria e nós nos deleitamos e encontramos a glória de Deus como fim supremo de todas as coisas. Ou seja, quando eu olho meu filho querendo vir, mesmo com chuva, querendo vir no manifeste, eu falo, Deus, é isso. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que nós amamos. É esse Deus que nós amamos. E já entrando no próximo assunto, querido, quando nós temos a plenitude de Cristo em nós, nós deixamos um legado. Eu amo que quando Paulo vai encorajar Timóteo, seu filho na fé, em 2 Timóteo, ele fala assim, Timóteo, eu conheço a sua avó, eu conheço a fé da sua mãe, então eu sei quem você é, rapaz. Porque, querido, a paixão por Jesus não se ensina na escolinha, querido. Os professores podem ser o melhor ali, os juniores, né? O pastor Adler e a pastora Noélia podem fizer o que for, o Rogiano, os teens. Paixão se aprende em casa, querido. Paixão se aprende em casa. Sabe? Abraão, ele construiu um altar e entregou seu filho. Ló não construiu um altar e entregou as filhas à perdição. Agora eu falo para você o que você está construindo na sua casa. Você está construindo um altar? Eu sempre falei para o pastor Rafa, sempre falei isso para os meus pastores. Se o evangelho que nós pregamos não funciona na minha casa, vamos fechar a igreja. Porque o Benjamin, chegando lá na casa, não é o pastor Mateus, não, é o pai dele. Agora ele está com mania, ele sobe em cima de mim e fala, faça o carinho na barbinha do papai. Mas porque em casa, o meu filho quer um pai. Mas eu sou um pai segundo o padrão da Bíblia. Você é uma mãe segundo o padrão bíblico. E daí, presta atenção, pais. Quando seu filho e sua filha for buscar um namorado, for buscar uma namorada, eles vão falar assim, opa, a régua está aqui, Se o rapazinho não ora e não lê a Bíblia, não me interessa. Então a paixão por Jesus, querido, a plenitude e satisfação em Cristo é passada de geração, é um legado que nós deixamos. Eu gosto quando o pastor Rafa fala que, quando eles vão falar sobre a igreja, eles não falam na frente do Cael, para realmente não desmotivar. A igreja tem problemas, claro que tem, nós somos seres humanos, naturais e falhos. Né? Nós não somos uma igreja perfeita, e se você está aqui é uma prova disso. Se eu estou aqui pregando é uma prova disso. Mas, querido, quando nosso filho vê lá que nós estamos orando, quando os nossos filhos veem que diante de algumas situações nós vamos orar, diante de algumas situações nós vamos pedir discernimento para o Senhor, eles vão ver que esse evangelho funciona. Querido, tem uma porcentagem, eu não vou lembrar, sou péssimo com números, mas, e de novo, não anulando o evangelismo, mas a grande maioria das pessoas se converte por causa de familiares. Ou seja, é um legado. É um legado, querido. É um legado. Meu avô, presbítero, você sabe como é que é o presbiteriano, fera na palavra. Falei nas primícias, minha avó profetizava que eu ia ser pastor. Colocava essa carta, né, pastora Ju, que um dia eu recebi. Minha mãe também profetizou. Eu sou pastor, eu não sei se o Benjamin vai ser pastor,
mas eu sei que ele vai ter um altar na casa dele, um altar do Senhor. Não é a minha família no altar, a minha família é um altar. Pastor, você não tem medo do seu filho se desviar? Não, querido. Não. Porque desde o dia que nós descobrimos que a Dani estava grávida, há 13 anos, né, contando com a gestação, todos os dias, nos 9 meses, todos os dias eu orei por ele. Todos os dias eu orava: Senhor, esse filho é seu. Eu entrego ele nas suas mãos. Ele vai servir a ti com a mesma paixão. Querido, qualquer pregação minha, se você trocar o tema da pregação por paixão, é isso que eu carrego. Se colocar ali, ó, Jesus é nossa paixão, é isso que eu sinto. Se você pegar todas as minhas pregações minhas, é sobre paixão. Porque eu amo Jesus. É isso que eu carrego, paixão por Jesus. E o nosso legado é esse. Meu filho vai herdar uma paixão por Jesus. Os nossos filhos vão herdar uma paixão por Jesus. Nossos filhos e filhas vão querer. Foi tão natural, meu filho se batizou. Está servindo na mesa, está vindo manifesto. Já escalaram ele para estar servindo também. E aí eu já penso, isso, agora é hora dele servir, Senhor. Quanto menos eu servir, mais ele servir, mais feliz eu vou ser. Porque ele está começando a ter uma consciência e tem energia para gastar. Sabe, eu quero ser que nem os profetas. Quando os filhos dos profetas falam assim, não, vamos montar um lugar melhor. Aí eles chamam Elias ou Eliseu do machado? Eliseu. Aí eles chamam Eliseu e falam, vamos lá com nós. Você acha que eles precisavam do... Obrigado, gente. Você acha que ele precisava da força de Eliseu? Ele falou, não, eu preciso só de alguém mais experiente para estar junto, para aconselhar. Você acha que eles chamaram Eliseu ali, um monte de jovens, a Bíblia fala que eram os filhos dos profetas, que eles começaram a se movimentar, ou seja, para mim isso fala muito sobre um coração jovem. Sabe, os profetas estavam ali acomodados e os filhos do profeta falam, não, Deus tem mais, vamos expandir, vamos crescer, vamos fazer mais. E daí eles chamam, vamos Eliseu. E daí Eliseu vai não para cortar, irmãos, não para ralar, ele vai ali, ó, para aconselhar. Ele vai ali, ó, para estar como autoridade, como uma voz de sabedoria. Eu estou sonhando com esse lugar, irmãos. Porque nós temos que dar espaço a essa visão jovem. Nós temos que dar espaço para isso, mas primeiro nós temos que deixar um legado bem alinhado. Uma das coisas que o pastor Rafa mais fala para nós pastores é para cuidar do coração dos nossos filhos. O pastor Rafa literalmente pega no nosso pé. Porque, querido, quantos filhos de pastores? Não sei se vocês sabem, mas a Katy Perry é filha de pastor. Uma cantora hoje que no show dela tem ali, né, cultos satânicos, ações ali que são de magia negra, ações pesadas que espiritualmente você olha e daí aí você vai ver a história. São pais que não apoiaram quando ela começou a cantar, que começaram a julgar e jogar um peso por ser pastores. É o que eu falei, na minha casa o Benjamin não procura o pastor Mateus. Na minha casa ele procura o pai dele. E Deus me levantou para ser pai. Então, querido, a sua paixão, ela vai trazer paixão para os nossos filhos. Paulo escreve para Timóteo, olha, eu sei da vida de oração da sua avó e da sua mãe. Ou seja, talvez ele estivesse falando, eu sei que você é fruto dessas duas aí. Então, eu sei o que você... Presta atenção, querido. Eu sei o que você carrega. Esses dias eu não lembro para quem que eu peguei no pé. Mas não sei se vocês sabem, mas na época os levitas, os responsáveis, os que tocavam, os responsáveis eram os pais. O Senhor falava assim, olha, você pai,
Você, mãe, você é responsável por saber se seu filho está bem com Deus, se seu filho está tendo uma vida correta ou não, para ele poder ministrar no altar. Era assim no tempo de Moisés. Aí a gente quer falar, não, porque uma hora ele se converte. Ah, né, já falei, meu filho lê a Bíblia todo dia, é obrigado? É obrigado. É bem simples, irmão, e muito sarado isso no meu coração. É obrigado, sim. Ah, eu obrigo a fazer a lição. Coisa eu não vou falar mal que a pastora Ju está ali, mas coisa de escola que nunca vai usar na vida. A gente obriga ele a aprender. Ah, eu não vou ensinar ele, não vou obrigar ele a ler a Bíblia. Vou esperar Deus tocar. Irmãos, nós começamos falando nisso. A nossa carne não quer nada. Ah, vou esperar ele sentir vontade, irmãos. Pastor Ivan já pregou aqui disciplinas espirituais numa das primícias. É disciplina, não é porque é gostoso, não é porque você quer. Você acha que nós, pastor, acorda todo dia com vontade de orar? Todo dia nós acordamos com vontade de ler a Bíblia? Todo dia nós acordamos com vontade de ligar para o meu irmão para ele contar os problemas dele? Claro que não. É disciplina, é chamado. Então eu vou pegar no pé sim, eu vou fazer meu filho vir, vai vir na igreja. Aí chega uma hora que, pelo contrário, eu não quero ir, ele quer vir, como foi no manifesto. Amém, querido? E por último, a plenitude de Cristo nos satisfaz. Salmo 112:1 diz assim: Aleluia! Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. O Cá, abre para mim aí Salmos 16:11. Você não precisa abrir, irmãos, vamos ler junto aqui. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena na tua presença, a alegria plena, eterno prazer à tua direita. Em algumas versões diz a delícias perpétuas. Davi, ele encontrou um lugar de satisfação em Deus, não no poder dele, não no que ele podia fazer, não na mão poderosa dele, não nos milagres, mas simplesmente em Deus. Ele fala aqui, né, a plenitude de alegria à tua direita e há delícias perpétuas, ou seja, um lugar de satisfação. Teve uma época que eu estava na igreja, mas eu estava meio, sabe, esses dias eu explicava para o Benjamin, né, o Danduque falava que ele tinha um Fusca chamado Billy, e o Billy tinha hora que ele só funcionava com intercessão de mãos, assim, ó, que você tem que empurrar. E tem irmãos Billy da igreja, que você tem que empurrar. E eu estava lá sendo meu Billy. Estava meia boca. E eu estava muito frustrado, querido. Eu estava frustrado com a minha vida, eu estava frustrado com tudo. E eu era novo. Não que hoje eu não seja. Mas eu era mais novo. E eu lembro que eu estava frustrado e um dia eu falei, Deus, não aguento mais. E eu me joguei no chão assim, num culto. E o Senhor falou assim, o que está pegando? Eu falei, Deus, não sei, eu não estou feliz. É bem simples, eu não estou feliz. Nada que eu faço me traz alegria. O problema não é minha esposa, o problema não é minha casa, o problema não é meu emprego, mas eu não estou feliz. Aí ele falou assim, você está vivendo o que eu chamei você para viver? Eu falei, então, Deus. Eu falei, cara. Sabe, querido, longe dos caminhos do Senhor, deixa eu contar uma realidade para você. Você já está estragado para o mundo. Você não serve mais. Você não serve mais para voltar para a velha vida. Eu e você não servimos mais para desandar. Nós não servemos mais para ser ex-crente. Nós vamos ser crente a vida inteira. Amém? Só que nós temos que entender que um dos lugares mais prazerosos é fazer a vontade do Senhor. Mas além disso, nós temos que encontrar esse lugar
esse lugar de satisfação. Eu subi aqui e falei, vocês estão felizes com Jesus? Eu não perguntei se vocês estão felizes com o que Jesus está fazendo. Vocês não estão felizes com o que Jesus está falando, com o que Jesus está ensinando. É com Jesus. Sabe o que é satisfação? Eu amo isso. Às vezes minha esposa fala assim, amor, eu preciso orar. Mas por que, amor? Aconteceu alguma coisa? Ela falou, não, eu preciso orar. Por quê? Porque ela precisa orar. Porque é um lugar de satisfação e plenitude quando ela está em oração. Às vezes eu sei que a gente chega aqui e fala, nossa, hoje eu preciso adorar. Eu preciso chorar, eu estou com um negócio aqui, eu preciso chorar. E daí você encontra a plenitude no louvor aqui e você se entrega. Você rasga o seu coração. Davi falava, né? Porque está batida a minha alma. Jeremias fala, pô, Senhor, fui enganado. Essa sinceridade, sem cera, sem máscaras, né? Sem maquiagem. É o que nos traz satisfação, querido. A nossa satisfação, apesar de eu ter falado de gratidão, apesar de eu ter falado de legado, apesar de eu ter falado N coisas, a nossa satisfação, nós temos que aprender, e é isso que o Senhor tem falado ao meu coração desde o ano passado, e eu vou falar esse ano, eu vou bater essa tecla ainda, que meu coração tem queimado, é encontrar deleite em Jesus. É encontrar prazer, querido. Eu sei que a palavra prazer, talvez por cultura, esteja ligado a coisas da carne. Mas nós temos que aprender a se deleitar no Senhor. A tua direita há delícias eternas. Ou seja, nós temos que entender que há prazer em estar com Jesus. Que eu, apesar de eu ter falado isso, até falei do pastor Ivan, das disciplinas espirituais. E eu falo isso para os adolescentes, às vezes um jovem vem falar, pastor, mas eu tenho dificuldade para ler a Bíblia. Mas você tem que ler a Bíblia todo dia? Tem. Por quê? Porque é disciplina espiritual. Tá ótimo, querido, mas você já pensou que você tem que ler a Bíblia porque você ama o Senhor? Nós temos que ler a Bíblia, nós temos que entrar no nosso quarto e adorar porque nós temos prazer no Senhor. Quando nós pensamos assim, não, eu tenho a oportunidade agora de sentar com o Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Agora eu tenho a oportunidade, o Senhor separou agora, esse horário, Ele separou para eu estar com Ele. Agora vai ser só eu e Ele. Aí a coisa muda, querido. 2026, o meu coração, e eu quero convidar você a acompanhar isso. Antes de eu subir, o Senhor falou sobre frustração. Sabe, Davi escreve assim, Salmos 23, o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Davi enxergou que o Senhor era tudo o que ele precisava. Oh, querido, nós não precisamos de emprego melhor. Eu sei que nós temos necessidade, querido, mas a única coisa que nós precisamos, o Senhor já enviou, que era Cristo Jesus. E nós temos que ter prazer de estar na presença dEle, prazer de buscar a Ele, prazer de poder servir a Ele, prazer de poder falar dEle para as pessoas. Nós temos que estar satisfeitos nele, querido. Satisfação atrai pessoas. As pessoas vão perguntar para você, por que você está sempre feliz? Sua vida é mil maravilhas? Oxe, meu amigo, se eu contar os seus problemas, você chora comigo, né? Você fala isso também. Só que tem uma diferença. Os meus olhos não estão nos meus problemas, e sim no autor e consumador da minha fé. O Senhor falou, durante o louvor, o Senhor falou ao meu coração sobre frustração. E não tem nada aqui programado sobre frustração. Eu não ia falar sobre frustração, mas querido, talvez a sua frustração seja do tamanho e o espaço que o Senhor tem que ter no seu coração. Essa frustração você substitua pela presença do Senhor.
Há uns anos atrás eu tinha uma preocupação. As contas estavam muito apertadas. Aí eu descobri um lugar no Senhor, que a preocupação ia embora. As contas continuava assim, mas eu mudava. A minha visão mudava. A Ana falou, ofertar aqui sem saber o amanhã. Eu lembro que uma vez o Senhor falou assim, limpa a sua conta. Eu tinha acho que conta no Itaú e no Nubank. Mandei mensagem para Dani e falei, amor, o Senhor pediu para limpar, ofertar tudo que a gente tem. Era final de mês. Para quem, não sei se você tem esse costume, mas a gente faz a compra da mistura na semana. Eu pensei, ovo tem, a gente come ovo frito na segunda, ovo mexido na terça, faz um outro ovo pochê na quarta, a gente come ovo. Mas o Senhor mandou raspar a conta. Não tinha muito não, irmãos, mas era o que eu tinha, mas era o meu. E como a Ana falou, ofertar sem saber o amanhã. Mandei mensagem para minha esposa, falei, amor, Deus está falando isso, vou zerar a conta, zero a conta. Eu chego no meu trabalho e o irmão fala assim, cara, passa sua conta aí. Ele oferta 10 vezes mais do que eu entreguei. Mas não é sobre dinheiro, querido. É sobre um coração que ouve e fala assim, Senhor, tá bom. Jesus chama Pedro para descer do barco. Aí vem os pastores e ele fala, não, porque a fé de Pedro não era uma fé longânima, porque ele afundou. Irmãos, eu não tenho nem fé para sair do barco. Pisar aqui, e você não vai cair. É essa fé. Mas Pedro, ele fixa os olhos em Cristo Jesus. Pedro conseguiu andar sobre as águas porque os olhos dele estavam fixos em Jesus. Porque a Bíblia fala que quando ele começa a perceber o vento e olhar para a água, ele afunda. O que quer dizer isso, querido? Quer dizer que a graça do Senhor nos basta. Quer dizer que Ele é suficiente. E se você tem se sentido já nesse começo de ano frustrado, e às vezes, como eu falei, nem sabe o motivo, talvez seja o momento de você rasgar seu coração. O Senhor falar assim, não está legal, eu não estou bem. E eu não quero sentir isso. Porque há um lugar de deleite no Senhor, querido. Fique de pé no seu lugar. Há um lugar de plenitude em Cristo Jesus. E essa plenitude, que está cheio dele, plenitude, está cheio dele, é um negócio, é algo progressivo e contínuo. Você vai estar cada vez mais cheio dele, até que o Senhor nos chame, ou se que Deus quiser, até com Enoque, que caminhou com Deus e o Senhor chamou ele. Oh, aleluia, é isso que nós queremos. Mas essa progressão e continuidade da plenitude do Senhor, ela é no dia a dia, ela é no relacionamento, ela se constrói. E se você, eu não vou fazer apelo, não vou pedir para você chamar você aqui na frente, mas nós temos que encontrar um lugar de santidade, de amor, de capacitação, de gratidão e de satisfação no Senhor. É nele, não é no que ele está fazendo, mas é em quem ele é, a pessoa de Cristo Jesus. Uma vez eu sonhei que eu tinha morrido e eu via eu indo para o céu e eu tinha que esperar uma fila 2 dias para ver Jesus no céu. Está amarrado, não vai ter essa burocracia. Mas eu lembro que tinha uma fila e eu tinha que esperar, e eu esperava 2 dias para ver Jesus no meu sonho. E quando chegava a minha vez, eu abraçava Jesus e eu falava assim, Senhor, eu não sei quem é o próximo da fila, mas o Senhor vai ter que receber ele comigo aqui, porque eu não saio mais do seu lado. Porque o nosso prazer tem que estar nele, querido.
A nossa paixão é por Ele, não pela obra, não porque Ele faz, mas por quem Ele é, Cristo Jesus. Ele é o único que me amou tanto, que desceu da sua glória, que nos amou tanto, que desceu da sua majestade para ser homem, ser crucificado, para se fazer maldito. A Bíblia fala que maldito é quem morre no madeiro. Ele fez isso para que nós pudéssemos agora estar com Ele. Então adore um pouquinho, depois eu quero orar com você. Mas fala para o Senhor sobre as suas frustrações, sobre o que tem tirado o foco do seu coração.